querido Pai amado. Obrigado, Senhor, mais uma noite aqui, Senhor, em noite de oração com os meus irmãos, onde juntos estamos num propósito, Pai, de orar uns pelos outros, de orar pelas causas, de orar pelas pessoas que necessitam deste lugar, orar para aqueles que estão enfermos. Senhor, nos conduza, nos ajuda a falar contigo nesse relacionamento que a gente pode juntos, em uma palavra, em uma oração, conversar, ter esse relacionamento em nome de Jesus, conseguir, Pai, em nome de Jesus, verdadeiramente colocar o nosso coração, Pai, nesta oração, porque é assim que o Senhor diz na Tua palavra, como o Senhor diz lá em Mateus. Pai querido, Pai amado, assim como diz lá, de vãs repetições, que não seja algo mecânico, que seja algo verdadeiro, que seja algo que exista um relacionamento. O Senhor não exige palavras lindas, bonitas, o Senhor exige sinceridade de nós. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração, verdadeiro em Ti, Pai, com intimidade, com relacionamento, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a estar em comunhão contigo cada vez mais. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa noite aqui. Obrigado, Pai, por aqueles que ainda não chegaram, estão a caminho. Obrigado, Pai, por aqueles que tentaram vir e não conseguiram. Obrigado, Pai, por aqueles que também não quiseram aparecer aqui hoje conosco, não quiseram estar aqui conosco. Cada um está em seu lar, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu trabalho, em nome de Jesus. Cada um tem suas coisas a fazer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quem tem que estar aqui. O Senhor sabe quem precisa estar neste lugar. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai, por cada alma que está vindo aqui, está disposto a orar um pelos outros. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu visitaria a minha família, visita a minha esposa, a minha filha, Pai. Visitaria o Natan, meu filho, em nome de Jesus. Visita a minha casa, nos abrace, Pai, com Tuas asas, Pai, derrame sobre nós o sangue carmesim. Nos proteja, Pai, contra toda a tentativa do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Nos proteja, Senhor, em nome de Jesus, contra todas as armadilhas, Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, nos ajude a resistir às tentações. Nos ajude a ser melhor a cada dia. Nos ajude, Pai, a ter o Senhor cada vez mais como o centro do nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Senhor querido, Senhor amado, visita ali o Natan, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa te encontrar, reencontrar, na verdade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, convencê-lo, Pai, e fazer com que ele ande nos seus caminhos, porque ele é uma promessa do Senhor, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este é um lema que a gente não pode deixar de proclamar por onde nós formos, Pai. Não podemos deixar de proclamar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o Senhor das nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqueles lares que ainda nem todos estão convertidos, Pai, eu lhe peço aqui humildemente, visita este lar. Visita ali, Pai, aquelas pessoas que estão de joelho pelos seus entes queridos, Pai. Visita ali, Pai, em nome de Jesus, essas vidas que ainda oram e muito por filhos, que ainda oram e muito pelos seus cônjuges. Olha, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, famílias que ainda não estão totalmente convertidas, Pai, visita, Senhor. Visita onde só tem um ali que ora por toda a sua família, Pai. Visita, Pai. Faça, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que ainda não lhe conhecem, Senhor, sinta a Tua presença no seu lar. Sinta-se visitada em nome de Jesus. Porque ali tem um cristão que ora, Pai, em nome de Jesus. Para que todos da sua casa sejam salvos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ainda onde tiver uma casa que nem todos ainda são convertidos, ou que nesta casa tenham pessoas perdidas, desviadas dos seus caminhos, Senhor, eu lhe peço, Pai, visita este lar, que essas pessoas se sintam abraçadas, visitadas, Pai.
Oh, Paizinho querido, que essa família, Pai, seja salva, porque o Senhor disse que a salvação é individual, mas o Senhor quer que todos sejam salvos. Ah, Pai querido, o Senhor quer sim que os nossos familiares sejam salvos. O Senhor quer sim, Pai, que a gente trabalhe, Pai, como cristão em nossos lares, em nossa vizinhança, em nossos trabalhos, Pai, em nome de Jesus, porque muitos precisam te encontrar, Senhor, ou melhor, o Senhor vai encontrá-los. Ah, Pai, mas depende do nosso posicionamento aqui de joelho, Pai, tá neste lugar ou nas nossas casas, aonde for, porque é orar, Senhor, orar sem cessar, como o Senhor diz na tua palavra, é esta conversa constante contigo, é essa intimidade, Pai, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, essa intimidade, Senhor, que o Senhor pede de nós, esta oração que o Senhor pede de nós, essa oração constante, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, visita, Senhor, aquela família que todos ainda não estão convertidos, Pai. Onde, Pai, aquele único daquela casa está ali implorando a Ti, Pai, está suplicando, Pai. Porque sabe, Pai, que a salvação que o Senhor Jesus, somente Ti, Senhor, é a nossa salvação, que somente Ti, Senhor, é o caminho, é a verdade e a vida. Ah, e tantos do nosso lado ali ainda não enxergam, Pai. Mas é o Senhor que trabalha. E a nossa oração ela tem que ser constante, porque em algum momento eles vão se converter, em algum momento o Senhor vai convencer o Espírito Santo. Oh, Pai querido, Pai amado, visita, Senhor, estes lares, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, visita ali, Pai, em nome de Jesus. Visita ali, Pai, em nome de Jesus, os nossos hospitais. Visita, Senhor, em nome de Jesus, ali as nossas ruas, as nossas comunidades, os nossos bairros, Pai, em nome de Jesus. Tantos ali perdidos. Visita ali os hospitais, Pai, que tantos estão orando e clamando a Ti, Pai, por um milagre, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, visita ali, Pai, essas ruas, com irmãos ali, em nome de Jesus, perdidos, Pai, com drogas, ou traficando, ou fazendo delitos. Oh, Pai querido, Pai amado, visita essas ruas, Senhor, em nome de Jesus. Ai, Pai querido, leve ali, em nome de Jesus, a paz, Pai, para essas pessoas. Visita ali, Senhor, em nome de Jesus. Ai, Paizinho querido, Paizinho amado. Visita ali, Pai, meu tio que está neste momento, Pai, desenganado pelos homens. Visita ali, Pai, meu tio que está nesse momento desenganado pelos médicos, Pai. Mas tem um médico dos médicos que é Ti, Senhor. É o Senhor que muda situações. É o Senhor que muda situações. É o Senhor que transforma. É o Senhor que muda. É o Senhor que cura. É o Senhor que restaura. É o Senhor que liberta. Porque Tu és o Senhor sobre tudo e todos, Pai. Tu és o Criador de todas as coisas, Pai. O Senhor tem os seus mistérios, o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, os seus planos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita ali, Pai, a casa do meu tio, que nesse instante está tão bagunçado, nesse instante está tão complicado. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, visita aquela casa, Pai, porque uma casa ela precisa sim, Pai, viver embaixo da Tua obediência. Visita ali, Senhor, porque esta casa precisa, Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Pai, ter um pouco do Teu visitar ali, Pai, para acalmar aqueles corações. Ah, Senhor, visita ali, Pai, porque o meu tio está ali às vésperas, Pai, em nome de Jesus. Ou melhor, o Senhor é que vai dar a última palavra. É o Senhor que vai fazer conforme a sua vontade.
É o Senhor que tem um plano sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. O médico dos médicos, ele pode todas as coisas. O médico dos médicos, ele pode e transforma onde ele precisa, Pai. A gente não sabe quais são os seus mistérios sobre aquele lugar, mas o Senhor é que precisa ser glorificado sobre toda e qualquer situação, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, visita ali, Senhor, a minha prima que está cuidando ali do meu tio, há tantos meses, todos os dias, praticamente 24 horas por dia, é ela que cuida, Pai. Dê forças ali para minha prima, Pai, em nome de Jesus, para Cida, a nossa irmã aqui também em Cristo. Ah, Pai, dê forças ali, Pai, porque não é fácil. Não é fácil, Pai. Ah, Senhor, dê sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus, sobre as vidas que estão ali, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que ainda faz milagres, é o Senhor que ainda muda e transforma as pessoas. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, visita ali o meu tio no hospital, Pai, e tantos outros que estão ali com ele, que nesse instante está clamando, Pai, por uma cura, por um milagre. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Visita ali, Senhor, os presídios, Pai, em nome de Jesus, onde o mal ali maquina o tempo inteiro, Pai, mas tem irmãos ali que já te encontrou, e tem irmãos ali que ainda irão te encontrar, Pai, em nome de Jesus, que nesses presídios, Pai, em nome de Jesus, consiga, Pai, aqueles que estão lá dentro levando uma palavra, que consiga, Pai, de alguma forma levar algo de bom. Ah, Pai, porque é o Senhor que convence, mas sem as nossas pregações, sem o nosso id, sem o nossa disposição, nosso dispor, Pai, ninguém pode ouvir a palavra, Pai. Por isso que o Senhor diz na Tua palavra que quem pregará, se não fomos nós que estamos contigo, Senhor. E temos que estar sim dispostos a evangelizar, temos que estar sim dispostos a levar a Tua palavra por onde for necessário, Senhor. E eu lhe peço nesta noite, Pai, prepara este lugar para o evangelismo, Pai. Prepara este lugar, Pai, em nome de Jesus, os corações dos nossos irmãos aqui para o evangelismo, Pai, porque é necessário para ganhar almas para Ti, Senhor, levar a Tua palavra onde for necessário. Oh, Senhor querido, Senhor amado, nos prepare, Pai, aqueça os nossos corações. Coloque, Pai, em nome de Jesus aqui dentro de nós, Pai, a vontade, Pai, de evangelizar, de levar a Tua palavra por onde for, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Visita ali, Pai, a nossa bispa que está lá no interior, na sua missão, em nome de Jesus. Está ali, em nome de Jesus, fazendo id, levando alguma palavra, orando por aqueles que precisam. Ah, Pai, fortaleça lá, Pai, em nome de Jesus, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, Pai, dê sabedoria e discernimento e o entendimento sobre todas as coisas, Senhor. Oh, Pai, usa lá, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu oro por cada líder deste lugar nesse instante. Oro ali pelo pastor Wellington, Pai, em nome de Jesus, que hoje está ali no seu primeiro dia de trabalho, Pai. Oh, Pai, que essa porta ela venha a ser gigantesca, Pai, que ela venha a ser enorme em sua vida, Pai. Que seja um marco diferente em nome de Jesus, que ele seja abençoado, Pai, onde ele está colocando os pés nesse dia de hoje, Pai. Que ele venha a ser abençoado, que seja algo diferente sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Porque ele sendo abençoado, Pai, ele vai abençoar toda a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, que dê forças para a sua esposa, a pastora Érica, em nome de Jesus. Ela ainda é coluna da sua casa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o direcionamento sobre a vida deles. Ah, seja o centro, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela nossa liderança dos homens, sobre a vida do cooperador Diego, sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Nos ilumine, Pai, nos dê discernimento, Pai, nos dê direcionamento sobre a vida dos varões deste lugar, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Pai, pela liderança dos jovens, Pai,
em nome de Jesus, que está na mão da nossa cooperadora Gabi, que está na mão da nossa irmã, em nome de Jesus, que elas juntas, Pai, em nome de Jesus, da nossa irmã Lohane, Lolo, que ambas juntas estejam fortes e firmes contigo, Senhor. Que elas venham ter o seu direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Que elas venham, Pai, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, que elas venham conduzir esses jovens, Pai, a eles entenderem como é bom estar debaixo da Tua palavra, que elas possam ensinar cada vez mais, que elas possam, em nome de Jesus, possam dar um direcionamento para esse grupo de jovens, Pai, que eles venham entender como o Senhor é maravilhoso, que eles venham entender quais são, Pai, os planos sobre a vida dos jovens, Pai. Como exemplo que nós tivemos aqui na nossa igreja esse último final de semana, de jovens que estavam juntos desde a sua adolescência e trilharam junto debaixo da palavra do Senhor até o ato do casamento, Pai, sempre sobre a Tua palavra, sempre sobre todo o ensinamento do Senhor sobre a vida daquele casal, Pai, em nome de Jesus. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, oro também pela liderança aqui das mulheres, pela mão da pastora Érica e da minha esposa, da Aline. Dê ali direcionamento também, dê ali discernimento, Pai, e que seja direcionado, Pai. O mais importante é que todos os grupos, todos os líderes deste lugar, que eles sejam direcionados pela Tua palavra, em nome de Jesus, seja direcionado, Pai, por aquilo que o Senhor quer sobre as vidas de todos os grupos deste lugar, Pai, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu lhe agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Saúde os irmãos com amor, com alegria, a paz de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu esqueci o nome da Lolo. Olha, meu Deus do céu, eu não queria chamar ela de Lolo, porque eu estava esquecendo o nome da Lohane. Mas amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus por essas vidas que já estão aqui. Glória a Deus pelo seu sim, viu, Gabi? Obrigado. Eu não sabia que você também ia pregar amanhã, mas eu não sei o que Deus, eu não sei o que você prometeu para Deus. Mas é hoje, é amanhã, se precisar vai ser no sábado, no domingo, mas é isso aí. Cada um tem que estar, em nome de Jesus, à disposição. Glória a Deus, aleluia, por isso, e lhe agradeço. Porque não é para mim não, é para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá de hino da harpa. Todos firmes e fortes. Olha lá, tia Lu. Vamos ajudar hoje. Hoje, tia Lu, é na capela, viu? É a capela. Em nome de Jesus. Eu mandei lá uns conhecidos. Não sei se chegou a ver. Viu? Amém. Amém. Enquanto isso, enquanto está ligando ali o som, aqueles que quiserem escrever o nome aqui no caderninho, aqueles que quiserem trazer uma peça de roupa, aqueles que quiserem trazer aqui fotos, o que for necessário para as orações, para seja algum propósito. Agora desligou aqui. Aí, agora ficou alto no corte. Amém. Aqueles que querem trazer algum propósito, trazer alguma... Enfim, está aqui a mesa para aqueles que não colocaram ainda, que eles quiserem escrever o nome. O caderno está à disposição aqui. E vamos todos agora de hino da harpa 84, o grande eu sou. Amém? Todos já estão com a harpa na mão? Amém. Ô Lu, você está aí, não tinha te visto. Desculpa, eu esqueci, não queria te chamar de Lolo na oração, mas glória a Deus que eu lembrei o seu nome no meio do caminho. Amém. Amém? 84, o grande eu sou. Todos encontraram? Não perturbeis o coração, porque eu sempre
fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, E onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já,
Aleluia. Agora será o 491, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Amém? 491. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar,
Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 545, irmãos. Para finalizar, 545, porque Ele vive. Amém? 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
aleluias. Batam palmas para o Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Eu não sei como eu consigo. Eu não consigo, na verdade eu só engano, tá, irmão? Quem leva aqui é a Luciana. Mas eu senti agora uma presença do Senhor aqui com a gente. Meu Deus do céu. Eu estou aqui todo arrepiado. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Ai, meu Deus. Amém. Pastora Érica, por favor, venha dar aqui uma palavra de abertura em nome de Jesus. Uma palavra do pastorado, por favor, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Na verdade, eu louvo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. E eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos apresentar a vida da nossa irmã Elisângela, amém? Estive conversando com ela ontem. Na semana passada ela passou tirou a sonda, tirou algumas pedras, né? Fez ali uma cirurgia. E ela estava sentindo muitas dores todos esses dias. E ontem eu conversei com ela e ela voltou ao hospital hoje e está internada. Então, para fazer alguns exames, para ver o que está causando essa dor, né? Em nome de Jesus, a gente sabe que ela está num processo aí, já tem bastante tempo. E a gente pegou muito no pé dela aqui no grupo de mulheres para que ela se cuidasse, né? E então nós vamos apresentar também a vida do meu tio, a qual foi desanguenado pelos médicos, mas a palavra do Senhor sempre é a última palavra, né? E está nas mãos dele. E isso, o Mateus, o filho do irmão Alexandre, também ele pediu oração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, como igreja que ora, que busca, Senhor amado e querido, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amado e querido, que o Senhor visite ali, Senhor, a nossa irmã Elisângela. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe que a tua filha tem enfrentado durante esses meses com essas dores, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, empurra, Senhor, de médico, de enfermeiro, mas nós cremos que o Senhor é aquele que trabalha, opera assim, ali, Senhor, prepara a equipe médica, prepara os enfermeiros, trabalha, Senhor, em nome de Jesus, em favor da tua filha, porque ela necessita cessar com essas dores, Pai. Faça o teu querer e a tua vontade ali, Senhor, sobre aquele hospital, Senhor, e desperta aquele povo, Pai. Pai, nós apresentamos a vida do meu tio, Senhor, em nome de Jesus, Raimundo. Vai ali de encontro, meu Pai, com aquele hospital Campo Limpo, onde ele está internado. Pai, em nome de Jesus, a qual ali ele foi desenganado pelos médicos. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, e se for da tua vontade, o Senhor é aquele que muda decreto, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que opera. Trabalha, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai, porque o Senhor é aquele que está no centro dessa situação. Deus amado, querido, nós apresentamos a vida do Mateus, o filho do nosso irmão Alexandre. Vai de encontro com ele, repreende qualquer enfermidade, opera sobre a vida desse jovem, Pai, porque nós cremos no testemunho do teu filho a ser contado neste lugar. Pai, que seja tudo para a tua glória, para teu louvor, para a tua honra, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém? E só para complementar, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Hoje eu estive, os irmãos podem se sentar, com a minha mãe ali na casa da minha tia. E ela nos contou que a Cida foi ao hospital, teve a oportunidade, fez o apelo para o pai dela, perguntou se ele se arrependia dos pecados, se ele queria aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus, né, em nome de Jesus. E nós cremos que no momento da lucidez ali, né, que ele esteve em si, o Senhor trabalhou, o Senhor operou. Por mais que esteja todo esse processo, a família está bem, entregando nas mãos do Senhor e pedindo que seja feita a vontade de Deus, né? Em nome de Jesus, porque é muito sofrimento, eles sabem, ele já tem 78 anos,
Então, mas continue apresentando a família, para que o Senhor continue mantendo ali firme a Ana, a Cida, né, e todos aqueles que fazem parte dessa família, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Como é o nome do irmão aí? Arthur. Arthur? Seja bem-vindo, Arthur. Amém. Todo mundo... Oi? Amém. Amém. Seja bem-vindo. Irmãos, o que nós fazemos com os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo, viu, Arthur? Quando você quiser, as portas estão abertas aqui. Eu sempre vejo você passando ali com a sua família, né? Sempre dou a mão e glória a Deus por isso. E a porta está aberta para sempre que você quiser participar aqui conosco dos nossos cultos, das nossas dias de oração, enfim. Sempre estará aberto aqui para você, tá bom? E glória a Deus, aleluia. E só para dar aqui também um leve testemunho assim, do que algo que a gente viveu aqui ontem, na Santa Ceia. Ontem, vocês viram que os meus primos estavam aqui visitando a gente, né? E eles, irmãos, eu fui daqui no aeroporto levando eles falando do como eles gostaram da Santa Ceia, da nossa Santa Ceia. Eles falaram o tempo inteiro assim, como que vocês são calorosos, como vocês abraçam uns aos outros, como vocês entregam e trocam as taças, porque na igreja deles, irmãos, eles não fazem dessa forma. Tudo bem, lá é uma igreja muito grande, mas muito grande mesmo, que para você ter uma ideia, eles não conhecem a maioria das pessoas. Então, quando a igreja é muito grande, você perde um pouco desse contato, né, com os irmãos, né? E lá tem a Santa Ceia e é tudo muito quietinho no seu canto. O máximo, ouve só o que eu falo para vocês aqui, o máximo, quem está do seu lado você abraça, o máximo. Então eles ficaram assim, maravilhados com como aqui nós, como é a nossa Santa Ceia. E outra coisa que eles falaram, eles gostaram muito porque dizem que os varões lá na igreja deles só cantam hino de 1900 e sabe lá Deus, Guaraná com rolha, né, como dizem os antigos. E aqui os nossos varões aqui louvam músicas modernas até. Diz que quem louva o Efésios 6 lá são jovens. Então eu me senti até jovem, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eles assim amaram como eles são acolhidos aqui em nome de Jesus. E uma coisa que a gente faz que eles não podem fazer lá é bater palmas. Então eu expliquei para eles. Irmãos, a gente não bate palmas para os homens, a gente bate palmas para Jesus. Para Jesus, mas é doutrinas e doutrinas, irmãos. Mas assim, o como é importante nós atendermos e recebermos muito bem as pessoas que vêm nos visitar, principalmente de outras igrejas, né? Porque lá existe o seu jeitinho, o seu pastor, a sua forma. E como é bom alguém ver como a gente, verdadeiramente, a gente faz aquele dia que é em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, algo maravilhoso entre nós. Isso é importante. Isso é importante. E não só assim, porque a gente não percebe porque a gente está aqui no nosso dia a dia, pra gente é normal. Mas quem está de fora percebe o quanto isso é especial. A nossa comunhão. E assim eu peço a todos e continuo pedindo. Vamos continuar desse jeito. Comunhão, unidade, constância, porque é isso que precisa de nós. Amém? Conforme aqui eu combinei aqui com a nossa missionária Jo, alguns dias, quando ela quiser, ela vai trazer aqui o testemunho. Então sempre vou perguntar para ela, irmã, tem quer continuar com o seu testemunho? Porque ela disse que é um livro. Ela disse que é um livro assim que eu acho que é mais grosso do que esse aqui, viu? Em nome de Jesus. Então, temos muitas oportunidades aqui para a irmã Jo, quando ela quiser, vai estar à disposição. Então eu troco a minha palavra de abertura pelo testemunho da irmã Jo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmã. Esteja contigo. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estou feliz de ver o Arthur aqui. Eu e o Arthur desse tamanhozinho, é meu vizinho, desse tamanho, pequenininho. Filho da pastora Silvana, é uma bênção. Um jovem abençoado, foi criado no Evangelho, conhece bem a palavra, louva. E seja bem-vindo, viu, Arthur? Não sei o porquê que você está aqui hoje, mas Deus está curando a ferida que está no teu coração. Deus está tirando a sua tristeza quando você está só. Deus está dizendo assim, quando você está sozinho, eu contemplo as tuas lágrimas. Deus não trouxe você aqui em vão.
É melhor você ter vindo aqui do que ter ido em outros lugares. É como o pastor falou, não importa a doutrina da igreja, mas se você veio porque você está precisando, então recebe aí que você vai sair com a tua resposta. Não aflige seu coração, deixa Deus trabalhar. Não sei o que é, mas Deus sabe. Amém? Eu falei para o pastor mesmo que eu queria umas oportunidades, porque nunca é demais, né? A gente dá testemunho. Eu tenho muitos testemunhos. E antes de eu dar o testemunho, eu deixei aqui a foto da minha filha, para continuar orando por ela. Pelo meu esposo, tem uma foto dele aqui com sonda, quando ele teve o câncer. Ele não usa sonda, mas ele é geriátrico. É difícil quem tem câncer de próstata não virar geriátrico. Mas ele precisa de cura, porque de tanto ele usar a fralda, a sonda furou a bexiga. Então, que esteja orando por ele. E a minha filha, eu estou dando um apoio para ela mais uma vez, pela 20ª, 200, 300, 400 vezes. Estou dando apoio para minha filha, que ela está abrindo o negócio dela próprio. Eu fui ali buscar, então eu estou dando um apoio para ela para ver mais uma vez se ela consegue, porque tudo que ela pega, ela para. Então que ela consiga, já foi esse final de semana, já fez os bolos, os doces, já vendeu, e que ela continue mais uma vez e vou dar chance para ela. Amém? E a chave da minha casa. O que eu quero testemunhar essa noite é assim, a semana passada, não, quando foi o mês retrasado, eu estava varrendo a porta da minha casa e chegou um rapaz e falou assim: sabe onde mora Josemara? Eu não gosto desse nome. Josemara, eu falei, sou eu. Ele falou, eu sou oficial de justiça e eu vim trazer uma intimação. Eu falei, pra mim? Não fiz nada. Ele falou, então, teve uma denúncia, aí mostrou o papel, olhou, então, tem uma denúncia que denunciaram a senhora de abandono da sua mãe. Eu falei, da minha mãe? Eu não fui nem criada pela minha mãe. Não, alguém denunciou lá do bairro dela que a senhora não está dando assistência para sua mãe. Minha mãe tem 89 anos. Eu falei, bom, me dá o papel. Mas como eu falei para vocês aquele dia, quando a gente recebe uma notícia desagradável, ou de hospital, ou de médico, ou ordem judicial, ou uma calúnia, ou uma defamação, nós temos sempre que manter diante de Deus a posição. Não é sair chutando barraco, como dizem aí fora. Não, quando nós estamos numa situação que nós não sabemos sair daquela situação, quando ela vem e pega nós de surpresa, porque tem coisas que pegam nós de surpresa. Se a gente não pode, a gente balança como a palmeira, mas logo a gente fala, opa, o Senhor está comigo. Porque tem horas que se a gente entrar na carne, você quer pegar o primeiro pelo pescoço. Então na hora que ele entregou, eu falei, meu Deus, o que será que é? Fui ler. Foi o mês retrasado. Aí eu liguei para o meu advogado, eu falei, está acontecendo isso, então resumindo aqui, eu vou dar uma introdução assim para vocês entenderem. Eu entendo um pouquinho de lei porque eu tenho um irmão que é advogado, ele é aposentado, mas eu vivi um pouco dentro da lei. É assim, eu vou pegar a irmã como exemplo, tá, irmã? Que a irmã é a mais velha de todas aqui. Os pais cuidam dos filhos, que é obrigado. Quando os pais não cuidam dos filhos, eles entram na ordem judicial como conselho tutelar. Eles recebem processo e talvez vai até preso, dependendo da situação. No caso que eu estou dando testemunho aqui, que Deus reverteu todo o quadro, que eu ia ser presa, tá? Então o que acontece? Quando os pais chegam na velhice, não estou falando que a irmã é velha, é que a irmã é mais velha do que todos. Quando a mãe fica numa idade que já não pode responder totalmente por ela, quem tem que responder são os filhos. Por isso que muitas famílias colocam no asilo, põe uma cuidadora. Então, no caso da minha mãe, ela teve 4 AVC, 3 derrames e 2 infartos. E ela já enterrou um monte de gente. Mas só que eu não vivi com a minha mãe. Mas só que eu carrego o sobrenome dela. Então o juiz não quer saber se você morou com a tua mãe ou com o teu pai. Eles vão ver pelo nome que você carrega. Aí eu me estrepei.
Entre aspas. Aí quando chegou essa intimação, eu fui falar com o meu advogado falou, pode deixar que eu vou na audiência. Falei, mas só que eu estou correndo o risco de ser presa. E eu não quero pegar essa causa para mim. Eu amo a minha mãe, mas eu não tenho tanto vínculo com ela. Aí, resumindo, o advogado foi na audiência que teve hoje, tudo bonitinho, e ele me ligou. Aí falou, dona Josemara, tem uma notícia para te dar. Eu recorri, porque o juiz estava me pedindo o quê, irmãos? Uma pensão que se chama-se... não é pensão, tá? É uma cutela. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma única irmã de mulher. A minha irmã entrou com um processo em cima de mim, pedindo uma pensão de cutela. Uma pensão que o filho é obrigado a dar para os pais. De 820. Eu falei, aonde eu vou arrumar? E o juiz me colocou 820 porque ele puxou meu histórico e ele achou que eu tinha condições de dar essa pensão. Ou então pagar uma cuidadora. Uma cuidadora de dia é 4 mil, de noite é 6 mil. Tá certo? Então o que acontece? Aí eu falei pro meu advogado, quando eu trabalhava e ganhava bem, eu pagava a cuidadora. Por isso que é bom você guardar todos os comprovantes em uma situação que você está passando para você comprovar. Aí eu provei para o advogado, falei, prova para o juiz. Eu, quando estava trabalhando, eu pagava a cuidadora, eu fazia a compra do mês, eu fazia o açougue, eu fazia tudo, eu levava a fralda, comprava o shampoozinho, que eu só uso shampoo infantil, por causa da pele. Eu comprava os... Então eu tinha toda a prova. Por que o juiz me deu o prazo? Que se eu não pagasse, eu ia presa. É de 8 a 12 anos. Quando o filho não cuida de um pai ou de uma mãe. Ou ela estando lúcida, tem a irmã. Ela tem os filhos, mas ela sabe andar, sabe falar, ela é lúcida, mas os filhos ficam de retaguarda. Opa, minha mãe não tá legal. Tem que cuidar, porque o vizinho está de olho. Abrindo um parênteses aqui, para a vida cristã, vocês sabiam que nós cristãos estamos debaixo de câmera 24 horas dos olhos das pessoas? Você sabia que as pessoas, elas observam o teu andar na rua, a tua atitude, para depois chegar e falar, olha lá? Vocês sabiam? É bem bebê que eu falo. Uma atitude, olha. Eu fui na padaria buscar um suco de latinha pro Rariel, porque não tinha de garrafa. E chegou no meu ouvido dizendo que a missionária estava comprando um energético. Tá entendendo? Uma atitude que a gente tem, as pessoas olham. E nesse caso, os vizinhos viram que eu não estava indo na casa da minha mãe. E eles mesmos denunciaram, junto com a minha irmã. Aí o advogado me ligou hoje e falou, dona Josemara, o juiz fez ao contrário. Eu pus toda a vida da senhora, porque eles puxaram, que a senhora tem as crianças, a senhora tem problema de saúde, tem o marido acamado, mas o marido não entra nesse caso, tá? Ele é de fora. Só entra o meu caso. Eles não querem saber se meu marido não tem dinheiro, está morrendo. O juiz não quer saber. Eu que sou a filha. E eu provei que a senhora não foi criada por ela, só tem o sobrenome. Mas eu dei a posição que a senhora pediu. Eu falei, ó, eu não vou dar pensão que eu não tenho condições. Mas eu vou ajudar de uma outra maneira como eu posso. Com fralda, mais uma, né? Com fralda, com comida, alguma coisa. Mas a pensão, eu não tenho condições. Porque a pensão do idoso, se você não der, você vai preso em qualquer lugar, como pensão alimentícia. Olha como o negócio é estreito. Para quem não sabe, começa a aprender agora. Aí ele me deu uma boa notícia que o juiz aceitou a minha proposta. Eu provei que, não é porque o juiz foi falar que eu podia dar pensão porque eu tinha uma casa própria. Mas a casa eu não pago aluguel, é própria, mas eu não estou pagando. Mas aí puxou meus outros recursos, que eu movimento conta bancária, pastora. Aí o juiz falou, bom, se ela está movimentando conta bancária, ela tem dinheiro. Então eles viram o extrato. Então, resumindo, o juiz, ele me tirou fora. Eu não vou pagar. Mas eu entrei na cutela. Se acontecer alguma coisa com a minha irmã, eu sou responsável de cuidar da minha mãe, querendo ou não, sendo criada por ela ou não, amando ou não, tendo vínculo ou não, eu sou obrigada a pegar minha veinha
e levar para minha casa e cuidar. Mas abrindo parênteses aqui, quem cuida de doente, fica. E eu e minha irmã somos muito ligadas. E fazia 2 anos que eu também provei para o juiz. Eu estava ligando as mensagens, ligação, e ela não me atendia. Até o último ela mandou um recado pela filha dela. Fala para minha irmã que ela não vai ver minha mãe nunca mais. Eu já queria ir para resolver a situação. Aí ontem eu estava aqui na ceia, e eu orando, na segunda-feira orando, falei, Senhor, ela me bloqueou. Aí ontem à noite eu me ajoelhei ali, na hora que eu peguei o cálice, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero que a minha irmã me desbloqueie, me atenda entre hoje e amanhã, porque eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver minha irmã, ela está cuidando sozinha já há 10 anos, ela está totalmente desfigurada, ela era bem forte, está pele e osso, está muito doente, porque cuida 10 anos de uma pessoa, e quem cuida de doente, principalmente de mãe, de pai, ou alguém da família, como estavam falando aqui, não vai para shopping, não vai para restaurante, toma banho, às vezes nem toma, não come no horário, enfim, não tem vida. Então a minha irmã deixou a vida dela. Mas só que aí, voltando um pouquinho atrás, a minha irmã tinha alegado que eu não ajudava. Mas só que aí eu fiz o quê? Olha só, antes da minha mãe ficar doente, eu senti que ela ia ficar. 3 derrames, 2 infarto e 4 AVC, ia ficar. Ela não é lúcida, tá? Ela não conhece ninguém. Aí eu fiz o que com a minha irmã? Eu cheguei para minha irmã e falei, olha, a mãe vai ficar doente, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa, mas porém, olha só, eu pego uma das casas que tem no Grajaú, que está fechada, e passo para você em papel. No valor, para ela cuidar da minha mãe. Eu estava pagando, mas ela foi até foi da justiça falando que eu não dei nada. Então, o que eu quero dizer? Que quando as coisas estão complicadas, Deus, ele entra lá e ele faz. Aqui foi falado ontem, pelo jovem aqui, é Diego, né? Foi falado que aquele que toca em você, Deus vai fazer a justiça. Aí eu peguei e ainda tinha mandado, que ela ficou brava comigo, eu falei, como você me põe em uma situação se eu paguei em bem? Eu dei uma casinha para ela de 3 cômodos, num valor para cuidar da minha mãe. E aí, mesmo assim, ela falou um monte de mentira na justiça. Aí o advogado falou, você está fora. Você não precisa pagar a cuidadora, que é um absurdo cuidadora. Você vai ajudar do seu jeito, a sua irmã vai continuar cuidando. Por quê? Porque ela mora dentro da casa da tua mãe, automaticamente, quando sua mãe falecer, já é dela. Por uso capião, pelo tempo que ela mora, ela já tem bens. Então ela já está segurada. O que ela quer mais? E a minha irmã não olhou o meu lado. Mas o juiz, por isso que eu falo, o nosso Deus não é advogado. O nosso Deus é juiz dos juízes. Advogado é menor do que o juiz. Quando Deus ele quer bater o martelo, ele é juiz dos juízes. E ele deu a sentença. E eu fiquei livre dessa situação, porque eu não tinha condições. Imagina a polícia chegando na minha casa e me prendendo. É uma coisa desagradável. E Deus deu a sentença. E vou cuidar dela, sim, eu fiz a minha proposta. Vou cuidar, coloquei ela, misericórdia, coloquei ela no plano funerário, tudo bonitinho, tem o convênio dela, vou ajudar a pagar, que o sênior prevente é um absurdo de caro. Vou ajudar a pagar, mas só que a pensão alimentícia, eu não tenho condições. Então hoje, se faltar minha irmã, tem eu espero que não. E a minha mãe, já falei de Jesus para ela, mas quando a pessoa ela não é lúcida, ela não aceita Jesus de coração. Se minha mãe partir hoje, aí fica ela e Deus. Porque minha mãe era católica, era espírita. Quando a gente pega, que eu aprendi na minha caminhada, você pega uma criança como a filha do Diego. A menininha tem 5 anos. 3. Os bebês daqui. Se eles vêm a partir hoje, na presença do Senhor, eles não têm condenação. Por isso que a Bíblia diz que tornaremos como criança, para adquirir o reino do céu. Porque criança não tem pecado. Até eu brinco, eu falo, a partir do momento que a criança chuta a tua canela, ela tem maldade.
Então essas crianças não vão. Então no caso da minha mãe, não adianta eu pregar o evangelho, porque eu creio assim, que se ela partir, eu não sei ela e o Senhor. Porque ela não tem mais lucidez. Ela não é mais lúcida, ela não sabe nem quem eu sou. Então, esse meu testemunho que eu quero falar, que eu não estou amaldiçoando minha mãe. Lógico, eu chorei. Eu chorei em que sentido, pastor? Eu chorei porque quando o advogado falou comigo, passou um filme na minha mente. Sabe como? Tipo assim, poxa, minha mãe está indo embora e eu não tive um abraço de mãe. O que me dói, hoje eu choro vendo ela naquela situação, é uma velhinha bem curvadinha, ela está quase alcançando o chão. Cabelinho bem rosadinho, ela quase alcança o chão, ela tem isso aqui alto, né? Tem esqueriose. E eu olho para ela, ela passa a mão no meu rosto, assim, eu falo, mãe, eu sou sua filha. Ela faz assim. Eu não tive oportunidade com a minha mãe. Mas eu abraço ela e beijo ela com toda a sinceridade do meu coração. Se minha mãe partir hoje, eu vou sentir. Mas eu abraço ela, beijo a testa dela, eu falo, minha velhinha. Eu chamo ela de velhinha, às vezes chamo ela de bebezinho. Eu te amo tanto, mãe. Mesmo que eu não fui criada. Ela faz assim. Ela não fala. Ela fala, não sei o que está acontecendo. Mas a minha mãe, o que eu queria era um abraço da minha mãe. E hoje ela não sabe nem toda tortinha, não sabe nem fazer isso. Então você que tem mãe, que está cuidando de você, se você tem a sua mãe, que zela por você, não importa. Eu aprendi que a mãe e o pai podem ser o pior bandido da face da terra. Os filhos têm que amar. Por que eu inverti toda a minha história com a minha mãe? De ódio eu tornei em amor. Porque senão eu não estaria entrando dentro da Bíblia. Honrar o teu pai, quando Deus fala honrar o teu pai e tua mãe, Deus não fala ame teu pai e tua mãe na perfeição. Quando Deus fala ame teu pai e tua mãe, honrar, sabe o que é honrar? É muito além do que o amor. É carregar nos braços, trocar. Eu troquei as fraldas da minha mãe. Trocar as fraldas das piores situações. Para que a sua vida seja prolongada e você seja próspero. Porque tem muitos jovens que não é próspero na vida. Porque não honra. Dentro da igreja é uma coisa. Quando chega em casa, eu conheço pessoas assim. Dentro da igreja é uma coisa, quando chega em casa, empurra a mãe, chuta a mãe, grita com a mãe, e tudo que coloca a sua mão não prospera. Isso aqui que eu falei, é um voto que eu estou dando para ela andar e caminhar. Mas só que eu falei para ela, eu vou orar, eu vou te ajudar como mãe. Mas só que, para dar certo, você tem que honrar a minha pessoa. Você tem que amar, honrar a minha pessoa como mãe. Porque eu falei para ela, porque tudo que você colocar a tua mãe... Porque se você colocar a mão em tudo, não dá certo, porque você não honra a tua mãe e o teu pai. Você pode ir para uma faculdade. Se você não honrar pai e mãe, você pode ir para a melhor faculdade, você não passa. O diploma está ali para chegar na tua mão. Se você não honrar pai e mãe, você não prospera. E eu sinto falta dela. Mas a Bíblia também, porque eu sou ruim de gravar onde fica, mas eu sei que existe, o pastor é minha testemunha. Mas também a palavra do Senhor diz que quando você é órfão de pai e mãe, o Senhor substitui o papel de pai e mãe. Por isso que me confortou. Porque eu não estou só. O Senhor, além dele ser pai, ele é mãe também. Então os órfãos têm o pai que é Deus. Então isso me confortou. Então se de repente você não tem sua mãe e seu pai ali, mas tem o Senhor como teu pai, como tua mãe.
Aí hoje eu fui levar a Isis para tirar o ponto, não pôde tirar os pontos que estava úmido. E ela queria bater no enfermeiro, eu falei, para, Selva. Que é brava, a bichinha é brava. Aí falou, não pode tirar. Aí daqui a pouco o telefone toca, e era minha irmã. Alô, alô? Eu falei, quem é? Sou eu, minha irmã. Aí eu falei, a gente ora, pede e não lembra, né? Aí é sua irmã que tá falando. Eu falei, peraí. Ô, minha irmã, vai pra algum lugar, sobe em algum lugar que eu quero falar com você. Eu caí pendurada aqui, cai, não cai. Peraí que eu vou... Aí ela falou, minha irmã, chorando do telefone. Ela falou, minha irmã, sou eu. Eu desbloqueei você. Dá um jeitinho de vir aqui em casa. Eu estou muito debilitada. Eu quero que você venha aqui para mim te dar um abraço. De ódio, de ira. A palavra do Senhor diz, que eu também não lembro onde é, que eu não sou boa. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra mansa, ela acalma o furor. Então quando ela me agrediu em palavra, eu fui mansa. E hoje ela me ligou chorando, minha irmã, eu preciso de um abraço, venha orar por mim. Venha orar por mim, me perdoa se eu fiz alguma coisa. E eu tentando falar com ela, Isis pendurada, e eu com a bolsa. Pera, minha irmã, que tá faltando sinal, senão ela não desliga. Ela falou assim, vem aqui me visitar. E eu vou dar um jeito de visitar ela. Porque eu tô fazendo o propósito dia de segunda-feira aqui. Ei, você que não está vindo dia de segunda-feira, venha. Você não sabe o que você está perdendo. Eu coloquei tantas coisas aqui, o Senhor já está me respondendo. Se eu for contar, mas eu vou contar cada segunda-feira uma coisa. É o propósito que eu estou fazendo com Deus. E Deus tem dado resposta. E eu creio que Ele vai me responder muito, muito mais. Muito mais Ele vai me responder. Ele vai responder você. Mas venha, traga mais gente. Eu estou tentando convidar as pessoas. Mas é porque as pessoas trabalham. Durante a semana é complicado em plena segunda-feira. Mas eu estou chamando o pessoal para vir para a oração. Mas venham, você está aqui, não é em vão. Quando eu entro aqui, eu faço propósito. Eu estava deitada, tão cansada. E eu estou com muitas dores no corpo hoje. E minha maquininha, meu aparelho quebrou da diabetes, não sei nem quanto tá, fui lá para arrumar, tem que esperar. E eu com muita dor, deitado, meu marido falou, você não vai para a oração? Eu falei, filho, vou para a oração. Nem com muita dor, mas eu vou, porque eu tenho um propósito nesta mesa. Eu tenho um propósito, já consegui muitas coisas nessa mesa. E só para resumir, que eu vou contar na outra segunda. Tinha também na justiça herança. Herança, todo mundo sabe que quando fala de herança sai morte. É difícil falar de herança e não sair morte. Quando estão vivos, fala assim, eu não quero nada. Quando morre, quer tudo. Meu pai faleceu, minha mãe passou em vida e meu pai faleceu. E eu não sabia, Deus é tão bom. E uma irmã que não me conhecia, eu fui em um culto, eu estava sentada igual a Lohane, e entrou essa mulher, estava no culto, ela foi até a mim, na frente, lá no fundo. Eu gosto quando Deus usa alguém que não me conhece. Foi lá no fundo, pegou na minha mão e falou, olha, o que está na justiça é teu. Ninguém vai tomar, mas já estavam tomando. Ninguém vai tomar, é seu. E eu falei, Senhor, o que eu tenho? Que eu nem sei o que eu tenho. E depois eu fui puxar. Que eu sei puxar processo judicial. E eu fui puxar processo judicial do meu nome. E aí eu fui vendo, era uma coisa, era outra. Eu lembrei da mulher. Aí eu falei, Senhor, eu preciso. Se for meu, mas eu não vou me matar como os outros estão se matando. Porque os meus irmãos estão se matando por causa de herança. E eu tenho um irmão que é advogado. Falo sem medo de errar. E ele é advogado, ele é aposentado. Aí o que ele fez? Ele foi na justiça e falou que eu não existia. Não, a minha irmã não foi criada com a gente, então ela está fora. Ela vai receber só R$2.000. Aí eu falei, R$2.000? Sabendo que eu tenho muito mais? Mas Deus foi tão bom. Que também eu consegui o que era meu. Tá na conta do juiz. O juiz tem que passar para o advogado. Pode, primeiro, aí depois vai dividido entre todos. Mas o que é meu, independente se eu morei com eles ou não, independente, o juiz dividiu para todos. Mas o meu irmão queria a parte maior, mas só que ele ficou com a parte igual.
Então, o que é meu vai vir para minha mão. E eu falei ontem para o Senhor, olhando para a igreja, no meu coração, se eu tivesse condições, o meu coração, eu levantaria essa igreja. Se eu falei ontem ali chorando, Senhor, olhando para a igreja. E eu passei aí na frente hoje, eu vi um abençoado jogando negócio aí. Aí falei, moço, não pode jogar negócio aqui não, moço. Ah, mas não tem câmera. Não pode, aqui é igreja, aqui não é lixão, é igreja. Mas ele foi mal criado. Então o certo era pôr câmera mesmo aqui na frente, porque se colocar a câmera e colocar assim uma plaquinha, favor não jogar lixo, você está sendo filmado, ele não joga mais. Aí ele foi ignorante. Aí eu falei ontem, Senhor, se eu tivesse condições, orando a Deus, eu queria tanto pôr essa igreja abaixo, e fazer uma igreja imensa, sala de escola dominical, sala para as crianças, cozinha, porque é o meu coração, porque eu vesti a camisa da Shekinah. Quando eu entrei aqui, eu vesti a camisa da Shekinah. Hoje eu falo para todo mundo, eu entrei de um jeito aqui. Quando eu entrei aqui, Arthur, você me conhece? Você sabe que eu era de outras denominações. Eu entrei aqui me arrastando espiritualmente. Mas quando eu entrei aqui, o que me impactou foi a palavra, que aqui tem muita palavra, os louvores e esse calor das pessoas para comigo. Eu me senti tão amada, Arthur, que eu nunca tinha me sentido amada durante meus 30 anos de evangelho. Eu entrava e saía na igreja, o pessoal nem olhava, porque as igrejas eram imensas. Mas eu senti um calor tão grande, um carinho tão grande por essa igreja, que aí se alguém falar mal dessa igreja, já tentaram falar, jamais só que eu cortei. Tentaram falar mal, já cortei. Opa! Aquela igrejinha que você vê de porta fechada, você não sabe o Deus que está lá dentro. Eu já falei assim, para. Ah, mas você está lá. Para. Não foi você que me enviou para lá, foi Deus, porque eu orei. Eu passei várias vezes para ter confirmação. Aquela porta está fechada, mas quando você entra lá dentro, lá tem pessoas de caráter. As pessoas bem vestidas, gente fina lá dentro. Você pensa que a igreja está de porta fechada é qualquer pessoa? Tem pessoas renomadas lá dentro. O Deus lá dentro, você nem imagina o Deus que está. Eu estou lá, vesti a camisa e não quero que fale mal. Nem da bispa, nem da pastora Érica, nem de pastor nenhum, nem dos meus irmãos. Olha, dá licença que eu vou comprar pão e acabou. Você tem que cortar. Eu vesti a camisa da Shekinah. Vocês vão me tolerar aqui por muito tempo. Amém? Mas eu abro um parênteses. Se você precisar de mim, você pode contar. Eu sou bem extrovertida, sou muito alegre. Independente do problema, meu marido fala, a casa está caindo, o mundo está desabando, você está brincando, mas tem que ser assim. Ah, mas o gás acabou, você está dando risada? Não, filho, vamos pegar a panelinha e vamos fazer no quintal. Ele fala, você está falando as coisas na hora mais difícil, mas tem que ser assim. O crente não é carrancudo. O crente tem que ser animado. Na hora de brincar, é brincar, na hora de ser sério, é sério, mas também quando a missionária é séria, sai de perto. Quando tem que falar, eu falo. Mas também quando tem que brincar. Por isso que eu fui líder de jovens, né? Eu dava aula para as crianças me amavam. Os jovens me amavam. Então você tem que ser assim, principalmente para ser líder. Líder carrancudo não dá. Você tem que ser líder animado. Mesmo que seu mundo está desabando dentro de você. Se ela precisar de mim, talvez ela precise mais de mim do que eu dela. Se eu for carrancuda, eu não sei o que eu vou passar para ela. Então eu vou ter que ser forte para ajudar ela. Vou ter que ser forte para ajudar você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, é sempre assim. Acho que é uma biblioteca, não é só um livro, não. Acho que são muitos livros, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora começar a nossa oração. Ô Gabriel, ora aqui na mesa para nós, por favor. Em nome de Jesus. Vamos todos nos ajoelhar. A nossa oração hoje vai ser um pouquinho mais curta, em nome de Jesus. Mas, como sempre, com fervor, com coração para o Senhor, em nome de Jesus.
graças. A igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Jesus querido, mais uma segunda-feira, mais uma semana, mais um mês, Jesus, debaixo das Tuas mãos potentes e grandiosas, Deus. Senhor, apresentando causas, apresentando pessoas, apresentando, Senhor amado, coisas que aos nossos olhos, Jesus, já não tem mais jeito, já não tem mais situação, Deus. Mas, Senhor, nós apresentamos ao Deus certo, apresentamos no lugar certo, Deus. Senhor, eu sei que a doença, Jesus querido, vem, Pai. Eu sei, Jesus querido, que a dor vem, Jesus. Eu sei, Senhor, que os problemas vêm, Jesus. Eu sei, Senhor amado, que o desânimo vem, Deus. Mas, Jesus, nós temos que saber aonde nós iremos buscar a resposta. Nós temos que saber, Jesus querido, aonde nós iremos, meu Deus, buscar, Senhor Jesus, a palavra, a vida. Remiando conunciando que me valha. Jesus querido, eu apresento, Senhor amado, vidas, Senhor. Eu apresento projetos. Eu apresento, meu Deus querido, meu Deus amado, situações, Jesus querido. Senhor, causas na justiça, Jesus. Causas especiais, Espírito Santo da verdade. Eu sei que o Senhor pode operar. Eu sei que o Senhor pode fazer, meu Deus. Toma esta mesa, Deus querido, Deus amado. Senhor, aonde precisa de uma cura, Jesus. Seja cura, seja libertação, Pai querido e Pai amado. Visita, Senhor amado, as UTIs, os leitos de hospitais, Jesus. Visita, Espírito Santo da verdade, aquele que já não tem mais esperança de vida, aquele que já não tem mais saída, que acha que é o final, que acha que já não tem mais jeito, Deus. Eu te peço, Espírito Santo da verdade, vai com o teu bálsamo, Espírito Santo, coloca as tuas mãos, Jesus, aonde o médico já não pode mais colocar, meu Deus. Senhor, eu creio na tua palavra, Deus, e creio ainda mais quando diz, Jesus, que o centurião precisava da cura na casa dele, mas encontrou contigo no caminho, e ele disse: Senhor, se tu liberar uma palavra daí mesmo, não precisa nem chegar na minha casa, eu sei que a minha casa inteira é curada, Deus. Sei também que o Senhor é o Deus de perto, Jesus. Jairo precisava que Jesus tinha pisado na sua casa, teria que pisar na sua casa, mas Jesus, eu creio, Jesus querido, na tua palavra, porque ele precisava que o Senhor chegasse lá para a filha dele ser curada, Deus. Então, Senhor, nós vemos que o Senhor é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe, Deus. Mas hoje eu te peço, Deus querido, Deus amado, na mesma fé do centurião, meu Deus, visita a minha casa, Jesus. Visita a casa deste homem, desta mulher que chegou aqui nessa noite, meu Deus querido, já vendo que não há mais situação, Deus. Senhor, já tentou em todos os lugares, Senhor querido e Deus amado. Jesus, mostra para ele, Deus, mostra para ela, Jesus, que só há um caminho, que só há uma vida, que só há um que faz, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, Senhor, toma esta mulher, Jesus, que chegou aqui nesta noite, com a casa toda bagunçada, com o pai nas drogas, com a mãe na prostituição, com o irmão no tráfico, a irmã, Senhor amado, na prostituição, Jesus. Deus, eu te peço, Espírito Santo da verdade, para que o Senhor tome, Senhor, em nome de Jesus, as dores, Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Trabalha nessa noite, Espírito Santo da verdade. Jesus querido, nós temos visto, Senhor querido, a tua mão nessas segundas-feiras, Deus. Senhor, não precisa de barulho, não precisa de ser mostrado, não precisa de igreja cheia, Jesus, mas nós precisamos, Espírito Santo da verdade, da tua palavra, do joelho dobrado. Senhor, eu sei que nós venceremos gigantes. Espírito Santo de Deus, te peço também, Espírito da verdade, para que o Senhor visita, Jesus querido, em nome de Jesus, os presídios, Senhor. Visita em nome de Jesus, Senhor amado. Os presídios, visita, Senhor, as casas de reabilitação. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aonde os jovens estão sendo levados, Espírito Santo de Deus. As FEBEMs, Senhor amado, Jesus, visita lá, entra lá dentro, Pai. Leva um, leva outro, Jesus, mesmo, Senhor, que for para ser preso, Deus. Leva, Senhor, pregador da tua palavra, Jesus, para curar, para libertar, Jesus, para transformar vidas, Deus, em nome de Jesus. Senhor, forma de novo, Jesus, novos testemunhos, Deus, faz de novo, Espírito Santo da verdade, novas, Senhor, pastores, Jesus querido, novos, Senhor, evangelistas, missionários, Deus. Senhor, pega este que o mundo diz que não é nada, pega este Espírito Santo da verdade, que o mundo despreza, Jesus, e levanta ele para a tua honra, Jesus, para a tua glória, meu Deus querido. Levanta ele para pregar a tua palavra, Jesus. Levanta ela, Deus querido, essa moça, Espírito Santo de Deus, que está nessa vala neste exato momento, Deus. Eu sinto o Senhor na minha boca neste momento, Deus, que está na rua neste exato momento, Jesus, que está sem situação, Deus, que está sem rumo de vida, Senhor. Pega ela, ressomiando cominácia, toma ela por tuas mãos, Jesus. Levanta essa moça, quendo conúvia, remaia sominúcia. Levanta ela, Jesus querido, como pregadora da tua palavra. Levanta este homem, Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, que está agora, Jesus, trabalhando para Satanás, trabalhando no crime. Espírito Santo da verdade, pega ele, Jesus querido, e faz um presbítero, Jesus, faz um missionário, faz um evangelista. Conúvia, remaiando conumícia. Jesus, em nome de Jesus, visita, Deus, as casas de reabilitação, Espírito Santo de Deus, os centros psiquiátricos, Senhor. Visita, Jesus, o CAPES, Espírito Santo de Deus. Senhor, muitas pessoas olham e citam como loucos, olham e dizem que são loucos, mas, Senhor Jesus, para o Senhor não é, Pai. Para o Senhor existe oportunidade ali dentro, Jesus. Senhor, se não tiver ninguém para que o Senhor leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, para pregar, Senhor, em nome de Jesus, aonde ninguém mais quer pregar a tua palavra, aonde ninguém mais quer falar do teu amor, Jesus. Senhor, enche esse povo de amor, Jesus. Enche esse povo de simplicidade, meu Deus. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos ser conhecidos, Espírito Santo de Deus, pelo amor que nós temos, pela presença que há neste lugar, Espírito Santo da verdade. Sopra, Espírito Santo da verdade, em nosso nome, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito da verdade, pois eu creio, Jesus querido, que não é só aqui que nós ficaremos, Deus.
Eu creio, Senhor Jesus, que no nome de Jesus, segundo a tua palavra, Deus, nós pregaremos ela, Jesus querido, não só nesse estado, não só nesse país, Senhor amado, mas Jesus, aonde o Senhor mandar, Espírito Santo de Deus, Deus, visita cada um nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos agora para o momento da reflexão, em nome de Jesus, aqui que a nossa irmã, nossa cooperadora Gabriele vai trazer hoje a palavra para a gente, em nome de Jesus. E para orar por ela, eu vou pedir para a Luciana fazer essa honra, em nome de Jesus. Fazer uma oração aqui pela nossa irmã. Amém? Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aqueles que puderem, se colocam sobre os pés, estenda as mãos para a serva do Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome do teu santo Filho Jesus, toma, Senhor, a cooperadora Gabriele por tuas mãos. Pai, usa ela, Senhor. Usa ela, Deus querido, Deus amado, com poder, com glória, com autoridade, Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do teu santo Filho Jesus, que este altar, Senhor, em nome de Jesus, reflita, Senhor, a tua glória, Deus querido, Deus amado, sobre a vida dela e sobre os lábios dela, Senhor, o Senhor fale no nome de Jesus. Toma, Deus querido, Deus amado, esta igreja em tuas mãos. Toma os nossos corações em tuas mãos e as nossas mentes, que nós não venhamos ficar desapercebidos, que as nossas mentes e corações venham estar abertos com tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar, Senhor, sobre a vida da tua filha. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, uma brasa viva do teu altar, toca nos lábios, Senhor, da tua filha, e essa mesma brasa viva toca nos nossos ouvidos e nos nossos corações, para que ela fale e para que nós ouvimos, Senhor, a tua voz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou... já peço desculpa aos irmãos que eu não vou conseguir ler a Bíblia por conta da minha lente que saiu, mas eu vou ter que ler no celular, tá? É uma palavra muito conhecida, fica em Josué 1, né? Vou estar lendo. E aí Amém. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo uma mensagem. Como disse o Vitor, uma mensagem breve, uma mensagem curta, simples, mas em todo tempo o Senhor fala, o Senhor nos ensina. Amém. Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o potente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo:
provendo-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Até aqui os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Bom, quando o Vitor me mandou mensagem, eu já sabia que eu estaria ministrando a palavra na terça-feira, que eu estaria contando testemunho amanhã. E eu até pensei em falar pra ele, olha, eu vou estar trazendo testemunho na terça, né? Enfim, mas eu lembro que quando o Senhor me chamou, assim como fez aqui com Moisés, foi dada uma ordem, né? E foi para isso que o Senhor me chamou e é para isso que o Senhor nos capacita, para dizer sobre a palavra dele. E aqui sobre o texto, que é o que de fato que importa, Moisés, ali se encerra um ciclo, né? Moisés morre e Josué, que antes era líder militar, se torna o líder do povo que foi tirado do Egito, e eles vão seguir a ordem que Deus deu desde quando foi tirado o povo do Egito, enquanto o povo foi liberto, que é tomar a terra prometida pelo Senhor. E o Senhor, ele falava comigo, a mensagem principal é sobre posicionamento e obediência, porque aquilo que o Senhor nos prometeu já foi nos dado. Ele é fiel para cumprir sobre a promessa dele. E o que o Senhor queria nos dizer nessa noite é que nós devemos nos posicionar. Porque aqui em momento algum o Senhor ensina a Moisés a ser líder de um povo. Porque ele já era líder militar, e ele aprendeu junto com Moisés. Porque ele era ali, né, apoio de Moisés, então ele viu o povo passar por aquelas coisas e viu Moisés liderar o povo. Então quando o Senhor chama a Josué, ele diz assim: esforça-te, tenha bom ânimo, não desvie os seus pés nem para a direita e nem para a esquerda, sabe, medite na palavra do Senhor, porque o Senhor já sabia como seria o caminho, o Senhor já sabia o que Moisés teria que passar. E o Senhor já tinha capacitado, Josué. E o Senhor já tinha capacitado Josué, porque ele já era líder ele já era líder militar, ele já estava ali aprendendo, sabe, sendo capacitado pelo Senhor, porque o Senhor sabia aonde ele iria colocar Josué e o que ele faria através da vida de Josué, porque Josué seria responsável para liderar o povo e conduzir eles até a terra prometida. Então aí o Senhor chama a Josué e diz assim para Josué: levanta-te, né? Ele conta a situação de Moisés, que Moisés está morto, e diz: levanta-te. O Senhor está dizendo: se posiciona naquilo que eu tenho para você. Irmãos, não é uma palavra de correção, é uma palavra de fato, onde o Senhor está dizendo: eu sou contigo, sabe? Eu sou contigo. O Senhor, ele tem dito que ciclos muitas das vezes se encerram para que coisas maiores venham, para que o Senhor possa cumprir aquilo que ele já prometeu. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, independente de qual seja a circunstância. Independente se o cenário é um cenário de morte. Quando a gente olha para a situação de Josué, é muito difícil Josué acreditar. É muito difícil Josué ter a convicção de que vai estar ali naquela terra, porque o líder dele acaba de morrer, o povo acaba de perder o seu líder, acaba de perder todas as coisas que eles tinham se confiado, porque Moisés libertou, Moisés passou com o povo, ensinou o povo, foi conduzindo esse povo pelo deserto e muitas coisas aconteceram, só que Josué, ele não era despreparado, mas ele estava num cenário onde havia morte, onde você olhava, não tinha motivos para se alegrar, não tinha motivos para guerrear. Moisés tinha morrido. Então o Senhor, muitas das vezes, ele vai pegar com a circunstância contrária, sabe? A circunstância difícil para dizer: eu preciso que você acredite, eu preciso que você se posicione, que você se levante e que você vá. Passe o Jordão, sabe, que você prossiga, porque eu sou fiel, eu faço sobre a sua vida. E eu gosto muito de quando diz: o Senhor, ele é fiel à palavra dele, e já foi ministrado isso aqui algumas vezes, o Senhor é fiel à palavra dele, então se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando o Senhor, ele fala, né, tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo onde você passar, te darei por herança, mas não é só porque o Senhor está prometendo te dar coisas.
Antes de Josué ele ter alguma coisa, o Senhor estava formando quem ele era. Porque para ele conquistar a terra, ele precisou obedecer à voz do Senhor e ir, sabe? E se posicionar como líder daquele povo, se posicionar como o Senhor, obedecer à voz de Deus. Então, que nós possamos aprender assim como Josué fez, sabe? Independente da circunstância, que nós possamos obedecer à voz de Deus. Porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem opera. Independente de qual seja a circunstância que nós estejamos passando, o Senhor, Ele é fiel para nos fazer conduzir o povo no meio do caminho, sabe? Ou seja, para conduzir aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Eu não sei o que o Senhor, Ele confia nas mãos de cada um, mas Ele é fiel para seguir. Então, que a gente possa buscar isso. E aí o texto vai dizer assim: medita na minha palavra de dia e de noite. Porque... quando eu escuto isso, né, quando o Senhor ele ministrava o meu coração, porque é a palavra que vai ser a nossa munição para o caminhar. Porque a gente vai ter dia que a gente não vai estar bem, assim como Josué passou por dias difíceis, né? Então que a gente possa estar com a palavra firmada em nosso coração, sabe, na nossa mente, até mesmo porque, trazendo para os dias de hoje, se a gente vai lá, igualzinho foi com Jesus, nós somos tentados, nós temos a palavra para nos defender, sabe? A palavra também para nos ser o nosso alicerce, né? Porque muitas das vezes a gente vai ter circunstâncias, como a missionária Jo trouxe aqui, que as pessoas elas vão querer falar mal da nossa fé, falar mal do lugar que nós estamos. E se a gente não tiver firmado na palavra, convicto no poder da palavra. E quando a gente fala de uma segunda-feira de oração, você falando assim, vai trazer uma palavra. Eu fui formada numa geração em que não tinha mensagem no WhatsApp. Você chegava aqui na porta e falava, você vai trazer a palavra de abertura. Oi? Não teve, se prepara, porque se o pregador não chegar, alguém tem que estar preparado para a palavra. Então, não tinha essa, tem que estar pronto, tem que estar com a ferramenta afiada, tem que estar buscando o Senhor, tem que sempre ter uma palavra, tem sempre que estar disposto a orar, a buscar, a clamar. E eu vinha muito para o segundo de oração, na época que era na sexta-feira, e eu lembro que eu chegava aqui, e a Andréia, ela falava assim, a irmã Andréia, ela falava assim, fulano, vem orar, vai orar pelos pastores. Eu falava, nem sei o nome dos pastores da igreja direito, que eu cheguei ontem. Então, assim, tinha muito disso, sabe? Vai orar pelos grupos. Então, a gente tinha que se preparar, né? E eu vejo muito assim com Josué, porque Josué, ele estava com um povo maior, mas ele já tinha liderado, ele já tinha buscado, ele já tinha observado Moisés caminhar, observado Moisés conduzir o povo, né? E ali ele só precisava buscar em Deus quais eram as novas ordens, né, que o Senhor tinha para aquele povo. E ele, rapidamente, antes mesmo de passar os dias, ele já vai lá e dá ordem ao povo, daqui 3 dias, para ontem. Por quê? Porque eu vi o que Moisés passou. Eu obedeci as ordens que Moisés me deu diante a ordem do Senhor, e eu vi sinais e maravilhas acontecerem. Eu vi o cuidado de Deus. Então, se Ele mandou a gente passar o Jordão, eu não sei como, mas a gente vai passar. Prepara a comida, prepara o que você tem. E é isso que o Senhor fala. Não quero que você se preocupe com como vai ser a terra, como você vai caminhar, como você vai fazer. Prepara o que você tem. O que você tem é comida, então prepara a sua comida, porque o restante eu faço. O restante eu vou lá e providencio. E o Senhor, Ele é assim. E Ele conta que nós também venhamos dar passos de fé, sabe? Venhamos dar passos de fé, venhamos declarar coisas sobre as nossas vidas com convicção, entende? Então prepara isso aqui, prepara, porque a gente vai passar o Jordão. E aí a história vai passando, eles vão lá, e no capítulo 2... eles são enviados para a terra, enfim, aí Raabe vai, guarda os espias, né, enviados, enfim, e vai se desenrolando a história. Enquanto vai se desenrolando a história, uma coisa que eu acho muito interessante no livro de Josué é que vai dizer exatamente o que foi dito, se eu não me engano, no 6, capítulo 7, vai dizer exatamente o que foi dito para Moisés. Tire a sandália dos teus pés,
porque o lugar ao qual você pisa é santo. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer com as nossas vidas é que vai chegar momentos que a gente não está mais ali vivendo o esforça-te. A gente já está vivendo um outro momento. E assim como foi com Moisés no começo da caminhada, Josué também passou. Josué também chegou a um nível em que Deus, foi enviado um senhor ali para Josué e fala assim: tira a sandália dos seus pés. Você conseguiu, você conseguiu, você foi capacitado, o Senhor também tem falado contigo, o Senhor também tem confiado em você e Ele tem feito sobre a sua vida. E aí eles vão lá e a história todo mundo já conhece, que eles recebem a terra, em um mistério que não se explica como, porquê, porque ao invés de guerrear, e ele era chefe de militar, e ao invés de guerrear e tomar a terra, não. Ele tem que gritar para conseguir aquela terra. Ele tem que adorar para conseguir aquela terra. A gente não sabe como o Senhor vai trabalhar, mas que se a gente se dispõe a obedecer a voz do Senhor, a obedecer aquilo a qual o Senhor tem para as nossas vidas e estar posicionado no que o Senhor tem, Ele é quem faz todas as coisas. E tudo aquilo que for nosso, o Senhor nos dará. O Senhor fará sobre as nossas vidas. O Senhor irá abençoar. Então que a gente possa buscar em Deus o que Ele tem pra gente nesse tempo, sabe? O que Ele tem reservado para as nossas vidas, o que Ele tem como ordem para nós, sabe? E que a gente não venha desanimar, que a gente não venha se prostrar diante a circunstância e a situação que nós temos vivido. E eu não tô aqui dizendo que Deus, ou que a gente não vai se entristecer, porque Deus, Ele sabe o quão difícil é. Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe onde são as nossas feridas, as nossas dores. E quando Ele diz para Josué, Ele começa dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. E aí no versículo seguinte, no versículo 6, Ele vai dizer: esforça-te e tem muito bom ânimo. E aí, por último, Ele diz depois: não te mandei eu? Esforça-te. Não vai pela sua força. Quando Ele diz esforça-te, é para se esforçar naquela ordem que eu te dei. É para você se esforçar naquilo que eu falei. Porque eu sei que pela sua força você não consegue. Somente confia, somente acredita. Descansa no Senhor, sabe? E se posicione naquilo que Deus tem. Busque em Deus o que é para você. E se para você nesse momento, porque para Josué seria muito fácil continuar ali liderando o povo, que era o que ele fazia há muito tempo, para entrar nas guerras, ele poderia ter ido, ele poderia ter ido, sabe? Ele poderia ter ido lá e visto, só porque já foi feito antes, mas não era mais para ele estar à frente da guerra, não era mais para ele estar à frente, e ele precisava cuidar do povo. Foi dado para ele uma nova ordem. Então que a gente possa entender quais são as ordens do Senhor para as nossas vidas e viver debaixo do direcionamento de Deus, viver debaixo daquilo que Deus tem pra gente, sabe? E o Senhor, Ele vai fazer. Todas as outras coisas o Senhor vai fazer, todas as outras coisas o Senhor vai trabalhar. Porque derrubar a muralha não era trabalho de Josué, sabe? O trabalho de Josué era estar ali em Jericó. O trabalho de Josué era liderar o povo. As outras coisas que não cabem à nossa força, o Senhor faz, o Senhor trabalha. O Senhor, Ele se move em nosso favor. Então que nós possamos buscar em Deus, de fato. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Quais são as suas ordens para mim no dia de hoje? E aí, o restante das coisas que não cabem às nossas forças humanas, que não depende da nossa capacidade, o Senhor trabalha. Mas para isso a gente precisa estar na direção e no posicionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. E obedecer as ordens. Porque eu fico imaginando Josué com aquele povo lá, do nada Jesus fala assim, Deus, Ele fala assim, vocês vão gritar, e não faz sentido nenhum. E às vezes as ordens do Senhor, elas não vão fazer sentido. Elas serão coisas que não são naturais, não são normais, nos tiram da zona de conforto, não são explicadas. Mas se a gente obedece à voz do Senhor, Ele faz, Ele nos dá a terra por herança, Ele forja o nosso caráter, Ele nos capacita como líderes.
para aquilo, quando eu falo líderes, é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, usando o texto, né? Ele nos capacita para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que nós possamos estar firmados no Senhor, que nós possamos estar totalmente dependentes do Senhor, né? Porque Ele faz, sabe? Ele vai fazer e Ele tem dito, Ele tem nos chamado. Eu lembro que no domingo de manhã, quando a missionária trazia a palavra, era algo que o Senhor já tinha falado ao meu coração. A gente está em oração por Encontro de Princesas, né? E o Senhor já tinha falado ao meu coração sobre a fé, sobre acreditar e sobre declarar essas palavras com fé. E ela ia falando assim sobre o melhor, e ela ia falando, e aquilo foi enchendo o meu coração assim de graça. E eu falei, Senhor, realmente a gente não sabe pedir. E aí, muitas das vezes, acontece com as nossas vidas o que aconteceu com o filho pródigo, com o irmão do filho pródigo. Alguém chega, volta para casa do pai, e é feita a festa, e a gente fala, mas eu estava aqui, e o Senhor não fez. O Senhor fala, você não foi feito porque você não quis. Esse boi é seu também, sabe? Então a gente também tem, sabe, direito em Cristo, mas a gente não tem se posicionado conforme o Senhor quer. Sabe, o Senhor, Ele quer, você quer romper? Então vai, você não vai conseguir romper na sua zona de conforto, você não vai conseguir passar esse mar, como diz em Jeremias, se você ficar no seu controle, se a água ficar aos seus pés, se a água ficar ao seu joelho, precisa ser passado a nado. E por que eu digo isso? Que eu vejo que a maior parte das coisas que sejam mais difíceis, porque o se posicionar não é fácil, porque ele vai requerer... Um posicionamento, ele requer renúncia, ele requer que a nossa vontade morra, ele requer que o nosso eu diminua, porque é muito fácil a gente dizer mais de ti e menos de mim. Só que na hora que o Senhor, Ele pede quando o Senhor dá a primeira ordem, a gente fala, opa, isso aqui não é pra mim. Gritada em frente à muralha não é pra mim não dá, não vou conseguir, sabe? Então que a gente possa também se dispor a obedecer a voz do Senhor, tirando todos os nossos entendimentos, toda a nossa racionalidade, porque viver com fé vai exigir muito que a gente seja ousado, que a gente seja corajoso, que a gente seja valente, que a gente, sabe, vai com medo mesmo, só confia no Senhor, né? E todas as vezes em que o Senhor, Ele deu a ordem, que as pessoas obedeceram, de Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver a boa mão do Senhor sobre o povo, a boa mão sobre o profeta. O Senhor, Ele ia lá e fazia, e operava, e trabalhava. E Deus, Ele não mudou, Deus, Ele é o mesmo. Então, que a gente possa, de fato, entender aonde melhorar, aonde buscar que as coisas que o Senhor fez, as coisas que o Senhor tem poder, Ele pode fazer de novo, Ele faz de novo, sabe? Quantos testemunhos a gente sempre escutou e escuta ainda, de fé que, nossa, faz o extraordinário, move o extraordinário. É tipo coisa do impossível, né? A irmã Jo contou aqui do gás, mas eu ouvia muito a diaconisa dizendo... que ela orava a diaconisa Regina, ela orava no gás dela e ela falava assim, o gás não vai acabar, porque eu não tenho dinheiro para comprar gás. Esse gás não vai acabar, e durar meses, quase um ano. Foi anos, né? Não, foram que durou anos, e teve um também que ela tinha o dinheiro, aí chegou uma pessoa, ela ia comprar o gás, porque o dela já ia acabar, porque já tinha anos que ele tava para acabar, e ela falou, vou comprar um gás, porque agora eu tenho dinheiro para comprar o gás. E aí... chega alguém na porta dela, ela tem que dar o gás dela para uma outra pessoa. E o Senhor, Ele continua sendo fiel. E esses testemunhos, eles não podem morrer. Porque isso é uma vida de quem tem fé. De quem, de fato, busca o Senhor e fala, Senhor, eu não vivo o natural. Eu não vivo o raso. Eu quero viver o sobrenatural contigo. Eu quero contar testemunhos, mas para isso precisa ter uma vida em oração. Precisa ter uma vida em propósito. Precisa ter uma vida em jejum. De fato, eu pegar qualquer item aqui, eu tô sem lente, não sei o que é. Pegar qualquer item e falar assim, Senhor, eu tô colocando aqui no teu altar. E aí, deixa eu ver o que é isso. Confeitaria.
Eu coloco no seu altar, Pai, e eu acredito e profetizo, Senhor, que será uma bênção. E quando eu coloco aqui, eu creio naquilo que eu estou dizendo. Eu creio naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou declarando. Quando eu oro por isso, eu creio que será uma bênção. E eu descanso porque quem faz é o Senhor. Já não é mais eu. Entende? Quando eu pego uma foto e coloco aqui, ó, essa pessoa aqui, que hoje está enferma, entrará por essas portas contando o testemunho de cura. E é acreditar, e é declarar com fé, sabe? É se esforçar em oração, é de fato ter bom ânimo e dizer, vai dar certo, porque quem começou a boa obra é fiel para cumprir. E de fato o que o Senhor tem colocado sobre o meu coração, que é tempo da gente viver o sobrenatural de Deus novamente, em todo o tempo, sabe? Que as pessoas elas vão olhar para as nossas vidas e vão falar, essa pessoa não é normal não. Essa pessoa não vive o normal. As condições dela não vêm do trabalho, as condições dela não... A inteligência dela não vem de uma escola, ela é diferente, sabe? E eu não tô dizendo isso para que a gente viva o sobrenatural e ache que a gente não tenha que se capacitar no natural. Porque como a gente olha para Josué aqui, ele não lidera o povo porque Deus achou ele bonitinho somente. Ele se preparou, ele foi líder militar, ele caminhou com Moisés, ele foi lá e buscou. A gente precisa sim buscar a capacitação, a gente precisa sim crescer em graça e conhecimento, mas que a gente possa não se limitar às nossas forças, a não se limitar à nossa capacidade, porque o Senhor é aquele que pode fazer ainda mais. Que hora que é? Ainda mais, obrigada, Deus abençoe. Ainda mais, sabe? Ainda mais do que a gente pode imaginar, ainda mais do que a gente pode fazer de fato. O Senhor, ele faz o sobrenatural, sabe? O Senhor, ele faz grandes coisas. Eu fico imaginando ali, enquanto a muralha cai para aquele povo herdar a terra que foi prometida, e as pessoas assim, gritar. A gente vai gritar, vai gritar, vai tocar buzina, vai fazer, sabe? Então que a gente possa de fato ter isso, sabe? Ter isso. Eu vou orar assim. Senhor, me dá o direcionamento de como eu devo orar, me dá o direcionamento do que eu devo fazer. Eu devo passar 7 semanas orando em cima de uma camiseta, então eu vou orar em cima de uma camiseta. Eu preciso declarar como o Senhor usou a bispa aqui, toda terça-feira nós precisamos ter um ato profético de que as nossas mãos serão abençoadas. Então as nossas mãos serão abençoadas. E quando eu declaro isso, como o pastor Wellington ministrava aos jovens no último encontro, que eu não faço isso de qualquer jeito. Se você quiser fazer, vou levantar a mão, porque tem que levantar a mão. Não, é com fé, sabe? É com fé, de fato. Assim, quando a gente termina aqui no capítulo 1, ele dá a ordem para o povo e eles fazem. E eles fazem. Lá no finalzinho vai dizer que aquele que não obedecer a Josué será morto. Então que a gente possa, o povo, que aquele que não obedecer a Josué será morto. E que a gente possa também entender quais são as ordens e os direcionamentos que são dados para as nossas vidas, que são dados para as pessoas que são autoridades espirituais sobre as nossas vidas, autoridades na nossa casa, sabe? Enfim, as nossas autoridades, e a gente venha obedecer, que a gente de fato possa obedecer, sabe? Porque o Senhor, ele tem requerido isso, obediência e posicionamento, sabe? Então, que nós possamos aprender um pouquinho com Josué de que não importa o cenário, Deus é quem faz, Deus tem todo o poder. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Gabi. Glória a Deus. Amém. Josué é uma palavra muito forte. Eu gosto mais da tradução seja forte e corajoso, né? Mas tem esforço e tem um bom ânimo, né? Eu gosto de seja forte e corajoso. Algo mais que pudera, né? Em nome de Jesus. E aí, só uma perguntinha. Quantas voltas foi em torno de Jericó? Tem certeza? 13. Quer que eu leia aqui? Já falei sobre isso. Mas cantaram 7 aí, ó. Leia lá. Eles não estavam ainda. Então, leiam lá. Josué 6:3. Vocês vão ver quantas voltas foram
realmente ao redor de Jericó. Amém? Apesar que a nossa cooperadora acabou aqui soprando, mas vejam lá. A pastora Érica quer encerrar aqui? Amém? Glória a Deus. E assim, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade e a pastora vai fechar aqui o nosso círculo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos levantar, né, em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por mais uma segunda-feira na presença dEle, buscando sempre a vontade, né, e o querer do Senhor sobre as nossas vidas. Só iniciando a semana aí em nome de Jesus. Amanhã tem mais, terça-feira, com o testemunho da nossa cooperadora Gabriela, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos ensaio com os homens, quinta ensaio com as mulheres, sexta-feira atraindo a presença, sábado é livre. E domingo? Quer dizer, eu e a Luísa não queremos. Amém. Depois vocês decidem lá no grupo. Em nome de Jesus, sábado é livre e domingo culto com a família. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para agradecer, Pai, pela oportunidade de estar em Tua presença mais uma vez, ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento. Nos guia, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, te entrego as nossas vidas em Tuas mãos, peço que o Senhor nos leve segurança para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos potentes, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra o nós? Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Agindo Deus, Quem impedirá? está terminado em nome de Jesus. Salve seu nome, Pai do Senhor.